O encontro foi marcado por discussões acalorosas. A gente ainda fica com uma dúvida ainda em respeito à InSaúde, né? Essa empresa que está administrando a UPA, porque eles falam uma coisa e eles, vamos dizer assim, são perguntadas as coisas para eles, eles ficam sem resposta. Né? Eles ficam sem resposta. Eles não sabem responder o que está acontecendo realmente. O problema da saúde em Mococa, com o fechamento do pronto-socorro, a inauguração da UPA, a vinda dessas novas empresas aí para gerir a saúde em Mococa, gerou um monte assim, de dúvidas e inseguranças, né? Então a gente espera que hoje, com os representantes da InSaúde, da Bem Viver, do Poder Executivo, dos vereadores e principalmente da população, que a gente esclareça certas dúvidas e que chegue a um denominador comum para que resolva esse problema. Porque a população é a mais atingida e ela não pode ficar nessa dúvida, você está entendendo? E não pode ficar também sem o atendimento médico, porque todos nós sabemos que a carência de médicos na nossa cidade hoje é enorme e a população que mais sofre é a população mais carente. Então eu venho aqui esperando que resolva esse problema, né? Que o Poder Executivo, junto com as empresas envolvidas aí, dê uma solução e resolva esse problema grave que está acontecendo na nossa cidade. O motivo de tanto desentendimento: a paralisação dos médicos nas unidades públicas de saúde. Uma situação que foi gerada após a atual gestora em saúde anunciar a contratação destes profissionais através da associação a uma empresa contratada pela organização social Bem Viver. Já está resolvido, mas sem uma solução, sem um acordo. Nós tentamos até ontem chegarmos a um acordo com a Prefeitura e com a InSaúde, mas não houve esse acordo. Agora nós fechamos a possibilidade de qualquer acordo. O assunto já não é uma novidade aqui nesta bancada. A primeira audiência aconteceu no dia 29 de maio, mas não contou com a presença de muitos vereadores, do Poder Executivo e da empresa InSaúde. Eles afirmaram que já haviam solicitado a transferência da reunião para outra data. Hoje à tarde, assinado pelos vereadores Edmilson Manuel Caju, Carlos Henrique Lopes Faustino Rincon, pedindo o adiamento desta audiência pública para a data do dia 15 de junho. Protocolamos às 11 horas da manhã, temos protocolo em mãos, porque o intuito é discussão. Nós abrimos a casa para a discussão entre médicos e InSaúde, para tentarem chegar num consenso. Porém, a InSaúde, devido à greve dos caminhoneiros, e a gente vai até falar aqui também, protocolou um documento um dia antes nesta Câmara, a qual nós fomos receber apenas à noite na audiência, que não viriam na audiência por conta da confusão dos caminhoneiros lá em São Paulo e tudo mais. Então nós fomos obrigados a cancelar a audiência da saúde, né, representando a Comissão de Saúde, e nós temos documentação que a gente deu conhecimento para toda a população, né, pediu para a Câmara, aliás, dar conhecimento para toda a população do cancelamento dessa audiência, porque se estivesse só uma parte, não teria uma discussão plausível para a resolução dos problemas. O debate foi norteado por muitas perguntas. As primeiras vieram da Comissão de Saúde, que pediu esclarecimentos aos representantes da InSaúde sobre as atividades realizadas. O endereço da OS, que é o mesmo da UPA, sendo que a unidade só foi inaugurada em dezembro. A licitação aconteceu em novembro. E também foi questionada a situação da negociação com os médicos. Responde às atividades da unidade de pronto atendimento, a UPA, foi inaugurada no dia 11 de dezembro. Também compreende as equipes de PSF do município. Foi justamente na hora dos números que a população presente na audiência se manifestou. Aqueles que dependem dos serviços do SUS reclamaram sobre o corte de atendimentos. Então, olhar dentro daquele hospital, as pessoas estão lá dentro tendo que pagar por exames, tem gente morrendo na língua, não tem necessidade disso, a cidade tem renda, tem valores. E foi cortado tudo que tem na cidade, exames, médicos. Por quê? Está
sendo muito difícil essa falta de médico, né? Porque essa semana mesmo eu tive com meu pai 2 vezes na UPA. Na UPA a gente foi muito bem atendido, porque o doutor Eumano, já conhecido, estava lá, atendeu muito bem meu pai. E depois a gente teve que pagar consultas para ele, porque a gente não achou médico nos postinhos. O meu pai hoje se encontra internado. No quarto, junto com ele, tem um senhor que hoje teve que pagar um táxi para estar indo até no laboratório do Dr. Fernando, tá fazendo um exame que pagou no valor de R$700. Eu acho o cúmulo do absurdo. R$700 é quase o salário mínimo, né? É, que eu fiquei sabendo lá, a família teve que fazer um empréstimo, porque são pessoas, assim, de poucas condições financeiras, não tem convênio médico, como a gente também não tem, né? Depende do SUS, depende da saúde pública, e tá lá. Você pode estar indo lá, no quarto 92 eles estão internados, ele tá com um tumor na cabeça e teve que pagar pelo exame dele hoje. Por pouco a audiência não foi suspensa, até os ânimos se estabilizarem. Por favor, silêncio, só para a gente poder terminar, depois você tem que falar. Nós vamos abrir para todo mundo, só tem que falar no microfone. Se continuar, nós vamos ter que cancelar. É uma pena, mas se continuar, a gente tem que cancelar. Hoje a audiência é para discutir todo o acontecimento da saúde que está acontecendo aí nesses últimos dias em relação aos contratos dos médicos, mas também os atendimentos, toda essa relação. Então hoje a gente tem todas as partes, Poder Executivo, Poder Legislativo, em saúde e representante da empresa Bem-Estar, que foi convidado a prestar o serviço e é onde teve o maior impasse. Eu acho que é um momento de forma coerente todos entrar numa discussão saudável e buscar um denominador comum, que o principal objetivo aqui é sanar esse problema e ter um bom atendimento para a população mocoquense. Sobre os médicos, a empresa destacou que todos foram convidados a voltar ao trabalho, mantendo a emissão de notas com o CNPJ de cada um. Ou seja, sem a necessidade da Bem Viver. Os médicos dizem que eles foram demitidos pela empresa nova contratada chamada Bem Viver, uma empresa que ganhou uma concorrência ali dentro da Insaúde para poder fazer a gestão da equipe médica, mas na verdade os médicos não foram demitidos. Essa empresa foi convidada e essa empresa foi contratada e os médicos foram convidados a fazer parte da equipe dessa empresa. E uma das formas de eles fazerem parte era se associando a ela. Os médicos, alguns toparam isso logo de cara, toparam de imediato, eles quiseram, até alguns acharam melhor isso, mas muitos deles não gostaram e quiseram parar, né? Foi uma paralisação que ocorreu no dia 30 de maio, no meio da greve dos caminhoneiros, ao final do dia, com prazo de 24 horas, que era o tempo que a Insaúde tinha para se manifestar, sendo que dia 31 era feriado. A gente teve que suprir a escala médica durante esse período, porque a população não podia ficar sem atendimento algum. E conversamos diversas vezes com esses médicos em outras ocasiões, até mesmo depois que passou a greve, depois da audiência pública que teve, a gente não conseguiu comparecer por conta da greve. Nós conversamos com vários médicos, vários deles se comprometeram a voltar, alguns voltaram e outros não. Esse é o posicionamento que temos até o momento. Aqueles médicos que não aceitaram o contrato então com a empresa, eles não poderiam continuar? No primeiro momento, os que não aceitaram não poderiam continuar trabalhando por conta da irregularidade contratual que teria com a gestão. Foi aberta uma exceção, convidamos novamente os mesmos médicos que faziam parte da equipe, os que trabalhavam na atenção básica e nas especialidades, para continuarem fazendo atendimento à população da forma como era antes, com exceção do pessoal da UPA. Os médicos da UPA que necessitam de um gerenciamento maior da equipe médica, por uma série de fatores, esses a gente não voltou atrás, a gente continuou. Então os médicos queriam emitir a própria nota deles direto para a Insaúde. Entregamos o contrato para todos esses médicos, eles foram buscar o contrato, mas a maioria não assinou e não voltou. E acho que eles estão esperando hoje para a gente poder esclarecer os fatos. Mas a gente deu abertura, a gente voltou atrás, a gente regrediu na negociação, nós cedemos para o que eles gostariam, né, em parte,
mas eles não voltaram a trabalhar mesmo assim. Entretanto, os médicos indagaram que a proposta não se estendeu a todos. No caso dos médicos de unidades básicas, as especialidades, eles aceitaram que não necessariamente fossem sócios da Bem Viver, elas podem receber diretamente pela Insaúde. Mas no caso dos médicos da UPA, não, eles exigem que os médicos sejam sócios da Bem Viver para dar plantão na UPA. Para mim, assim, se eu acho que é injusto, como é que eu vou aceitar que parte dos meus colegas seja obrigado a fazer isso, né? A ser sócio de uma empresa que eles não conhecem e tal, ou que sejam praticamente, vamos dizer, demitidos, embora não seja uma relação de trabalho dessa maneira, uma parte, todos os médicos que não ficaram sócios da UPA foram dispensados dos seus plantões lá, porque não são mais necessários, porque tem colegas que apareceram que são sócios. Então, é muito desconfortável. O prefeito, Dr. Vanderlei Martins, e o vice, Dr. Felipe Naufel, atual diretor do Departamento Municipal de Saúde, não compareceram na audiência pública. Dr. Renner Amâncio representou o Poder Executivo, que também precisou responder à Comissão de Saúde sobre a necessidade da contratação da Insaúde e ainda sobre as mudanças no edital que abriu a licitação. Segundo o jurídico, as alterações apresentadas foram substanciais e não eliminaram as instituições participantes. Agora, para o representante do Poder Executivo, 3 indagações. Por que houve a necessidade de contratação de uma organização social? Houve mudança no processo licitatório, ou seja, ocorreu alguma alteração no edital durante a licitação? E 3. É verdade que o ex-diretor jurídico, Dr. Márcio Chaves, subscreveu um parecer da qual não poderia, diante da sua suspensão da OAB? Nós, vereadores, representamos o povo. E nós abrimos aqui o espaço para que a população saiba como está ocorrendo a questão da Insaúde, que está administrando o município, essa outra empresa que surgiu, Bem Viver, e a contratação dos médicos. E bem como a gente quer saber também de alguma outra, de como está ocorrendo aí, né, esta administração no município. Então nós, vereadores, temos algumas dúvidas, os médicos também têm dúvidas, né, e a população também. Então estamos cumprindo o nosso papel de abrir o espaço para um diálogo que chegue num bem comum e não tenha prejuízo ao povo. A Câmara Municipal de Vereadores ressaltou a preocupação com um dos então diretores da Insaúde, Paulo Câmara, presente em Mococa quando a empresa foi apresentada oficialmente. O empresário foi preso em Campinas, suspeito de desviar recursos destinados ao Hospital Municipal Ouro Verde através da OS Vitale. Eu quero primeiro remarcar alguns nomes: Daniel Câmara, Paulo Câmara, Ronaldo Pascarelli. Ronaldo Pascarelli, você hoje é o diretor técnico, né? Você já é diretor de operações, né? Você entrou no lugar dele? Na verdade, nós tivemos uma oportunidade, né, uma primeira audiência, onde não compareceu nenhum representante do Executivo, nem da empresa contratada em saúde. E aí, então, foi marcada essa segunda audiência. Eu sei que nós temos muitas perguntas, né, a própria população tem muitos questionamentos a fazer. Então, acho que hoje é uma noite para que a gente possa esclarecer muitos pontos aí obscuros, muitas questões que têm deixado a desejar a população quanto ao atendimento, né, da saúde no nosso município. Depois de muitas indas e vindas e da população presente deixar claro que quer os médicos que encerraram os atendimentos na rede pública de saúde por causa do impasse, um acordo. A Insaúde se comprometeu a permitir que os profissionais, inclusive os que atuam no UPA, poderão retornar às atividades sem precisar se vincular à empresa Bem Viver. A escalada de plantões, que também foi reivindicada, fará parte deste acordo.